Obrigado pela companhia de todo mundo. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está assistindo essa aula. O link foi enviado para vocês, eu acredito que foi enviado ontem, junto com o link. Eu sempre gosto de mandar sempre um material extra, né? Então, uma atividade complementar aí para quem gosta de leitura, né? E para quem está dentro daqui da área da psicanálise, é sempre bom você estar, né, a par do que está acontecendo, principalmente no mundo acadêmico. Então, eu sempre trago, né, tento trazer para vocês sempre artigos, artigos científicos mesmo, onde você pode, além, né, de estudar as teorias, você pode ver o que, que os escritores, o que os psicanalistas, né, as pessoas aí da área acadêmica estão fazendo, estão escrevendo, estão falando, tá? Então eu sempre incentivo, super apoio vocês na leitura de artigos, tá? Então eu mandei junto com esse link. Então, não sei de onde você clicou aí para adentrar a sala, né? Aqui nessa sala virtual, mas provavelmente lá vai estar junto, tá? O link que for o material complementar sobre a aula de hoje, tá? Então, o material que está lá, ele é uma complementação desta aula, tá? Então, você pode assistir esse encontro normalmente e fazer depois a sua leitura posteriormente, tá bom? Como vocês viram, então, no link, hoje nós vamos falar de uma ferramenta, né, de uma especialização, né, dentro da área da psicanálise. Por que eu já estou falando logo uma especialização? Porque normalmente quando nós terminamos, né, o curso de psicanálise, então aqui dentro vocês têm lá 2 anos de curso, 24 módulos, mais supervisão, né? Nós vemos muitas partes da clínica, né? Vemos freudiana, vimos Jung, vemos Winnicott. Porém, quando nós terminamos o curso, né, nós saímos meio como clínicos gerais, né? Então, nós não ainda estamos, né, capacitados para fazer um atendimento como o dessa ferramenta que eu vou explicar hoje, tá? Então, a terapia psicanalítica familiar, tá? Ela entra como uma pós, como um complemento, tá? Então, desde antemão, eu já adverto, né? Eu já peço que, por favor, para quem ainda não se sente habilitado, para quem ainda não fez um curso, né, uma formação, não faça esse tipo de atendimento, tá bom? É um atendimento que é um atendimento um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque você não vai estar atendendo somente uma pessoa, né? Você vai estar atendendo normalmente 3, 4, 5 membros de uma mesma família, tá? Então você precisa ter um preparo para que você consiga manejar aí todas essas técnicas, né? Eu vou explicar algumas aqui que envolvem, tá? Mas você, lembrando que você precisa se especializar, ou seja, você vai precisar, quando terminar o seu curso aqui de psicanálise, você vai precisar se dedicar um pouco mais, caso você queira partir para essa área, que é escassa, por sinal, tá? Você vai precisar se dedicar um pouco mais e estudar para que você faça atendimento familiar, tá? Então não é né, tão simples assim como a gente está aprendendo aqui a manejar apenas um paciente por vez, tá bom? Então fique aqui já um alerta logo no começo, não faça atendimento, né, familiar caso você não esteja preparado e não tenha uma pós-graduação, né, uma especialização aí dentro da área da psicanálise para esse tipo de atendimento, tá bom? A psicanálise clínica, né, com a família, é uma abordagem terapêutica que concentra, né, a gente entender as dinâmicas familiares, né? Então, dentro dessas dinâmicas, nós temos aí padrões de comportamento, interação familiar, né? E dentro, né, deste contexto, o nosso trabalho, né, é fazer com que a família entenda, né, o sofrimento emocional
que existe ali dentro, né, daquele espaço, daquela família, e o nosso trabalho vai ser ajudar, né, esses membros dessa família a se comunicar de uma maneira eficaz, de uma maneira efetiva, né? Já sabemos, né, que dentro de uma família, né, nem sempre a gente consegue se expressar, né, como a gente se expressa dentro de uma sala de aula, nem sempre a gente consegue se expressar, como a gente se expressa com o nosso melhor amigo, né? E dentro da família precisa-se haver esta dinâmica. Você, né, dentro da sua família, você, né, como pessoa, antes de ser terapeuta, você precisa entender a dinâmica da sua família, a, a, a sua maneira, né, de se expressar e entender a maneira com a pessoa com que você convive, para que assim você consiga transmitir isso para o seu cliente, para o seu paciente. Então, sempre, né, quando eu trago aqui, né, esses nossos encontros, eu sempre peço para que você comece olhando para você. Como que eu quero, né? Como que eu quero ser visto dentro da minha casa? Como que eu quero me comunicar com os membros da minha família? E como desta ferramenta que eu estou utilizando em mim, como que eu vou transmitir essa ferramenta para o meu cliente, para o meu paciente? Então entende-se que a atividade, né, a dinâmica familiar, ela precisa partir, né, primeiro então do terapeuta. Ela precisa então passar por você, uma pessoa, né, normal, natural, que vai precisar entender a sua maneira de funcionamento, para que assim você transmita para o outro e o outro sucessivamente consiga entender o que você quer passar e o outro, e assim um vai entendendo o outro. Concordo, né, não vou ser um hipócrita aqui de dizer que uma dinâmica familiar não é uma tarefa fácil. Então, por mais que somos uma família, né, somos ali, vamos colocar uma família onde tem né, um pai, uma mãe e uma, duas crianças e cachorro, uma família, né, uma família aonde tem esses indivíduos. Então, normalmente, né, dentro de uma família, desse tipo de família, né, temos vários tipos de família, vou deixar, sempre bom deixar claro que hoje no Brasil temos vários tipos de família, então 2 homens e uma criança, 2 mulheres e uma criança, uma mulher, duas mulheres, enfim, vários tipos de família, né? Então vamos pegar essa família aí, é, onde temos um homem, uma mulher e, por exemplo, 2 crianças. Quando essas crianças começam a se desenvolver, né, ao longo, né, do seu crescimento, é muito comum ouvirmos, né, os pais falando: ah, ele é assim mesmo, está na fase dos 5 anos. Ah, é assim mesmo, ele está agora, ela está crescendo e está se tornando adolescente e está rebelde mesmo. Ah, tudo se transforma, se a gente parar para perceber, tudo vai se transformando em uma coisa em que o outro trouxe para dentro, né, da sua casa, você obteve essa informação de algum lugar, na televisão, em algum livro, em algum lugar, e você sempre julga como a atividade, né, como a ação que essa pessoa está realizando dentro da sua casa, tudo seja considerado normalmente. Até aí, ok. Só que nós precisamos entender, e a psicanálise faz essa dinâmica conosco, que nós não somos pessoas iguais e não existe um padrão a ser seguido, porque essa pessoa é adolescente e tem hoje 13 anos. Então, tem 13 anos, então quer dizer que por ter 13 anos é super aceitável que essa criança, que esse adolescente bata no pai ou na mãe. Ou, por exemplo, ele está adolescente, está aprendendo, está conhecendo a vida.
Ou, por exemplo, ele pode chegar em casa às 3 da manhã. Ah, ele é só um adolescente. Vocês entendem que, por muitas vezes, nós estamos repetindo, né, padrões, né? Estamos repetindo aí um padrão aonde alguém disse que seria aceitável e nós temos que simplesmente aceitar. Por quê? Porque não sei quem disse, mas eu preciso aceitar. Não sei, não está escrito em nenhum lugar, mas então, né, minha amiga disse que quando a filha dela tinha 13 anos, ela fazia isso mesmo. Então, tá normal. E a gente vai continuando, e a gente vai repetindo, e a gente vai aceitando esse padrão que é aceitável por alguém, né, que alguém impôs, e a gente vai continuando repetindo. Só que a gente depois, em algum momento, a gente começa a cobrar resultados diferentes. A gente começa a pensar, não, mas não, 13 anos, ela tá chegando tarde, ela não deveria estar fazendo isso. "Ah, mas a sua amiga falou que estava certo." E é onde que começa a gente começa a observar dentro, né, da nossa própria família que a gente está seguindo um padrão que alguém impôs e que agora, em algum momento, diante de algum sofrimento, a gente quer um resultado diferente. Então, aquela filha ali que não teve um amparo ali de 12, né, no período aonde ela é uma adolescente, com 13, 14, 15 anos, aos 18, a mãe já está cansada, porque ela está fazendo, né, completamente absurdas, né? E aí a mãe vai começar a perceber, né, ou o pai, ou, né, algum membro da família ali, vai começar a perceber que aquela dinâmica ali, ela não está funcionando. Ou melhor, ela nunca funcionou. Então nós temos o hábito, então, de viver dentro da mesma casa, mas não de conviver, não de mostrar ali, né, o que está te incomodando, o que ali de fato não serve para estar dentro da família, que precisa ser retirado. Então, a partir desse momento que você já fez, então, essa introspecção, olhando, né, para você, vamos então agora sair, né, do nosso ser familiar e vamos olhar então para o nosso paciente. Como que a gente vai mostrar para o nosso paciente, então, e tá errado, né, a gente seguir esse padrão que alguém disse que é normal, uma criança, um adolescente, por exemplo, agredir a mãe, agredir o pai, ou, né, alguma atividade que não esteja ok dentro daquela família, se dentro da minha própria casa, eu como terapeuta permito isso. Então, como que eu vou oferecer, qual ferramenta eu vou ter como psicanalista para oferecer para o meu paciente uma ferramenta que talvez eu sei que ela exista, porém eu não sei utilizar. Então, a primeira chamada desse nosso encontro é para que você consiga, né, ministrar um trabalho, um bom trabalho e ser um bom psicanalista familiar. Você vai precisar olhar primeiro para dentro de si. Você vai primeiro precisar olhar para sua família. Porque não vai adiantar você tentar estar lá fora, arrumando, tentando arrumar a sua família, a família do outro, se você ainda não conseguiu arrumar a sua. Seria uma muito hipocrisia, né? Um profissionalismo hipócrita a gente tentar, né, ali resolver do outro o que a gente não consegue resolver na gente. Então, por isso aí, ó, mais um estímulo. Vamos fazer a nossa terapia pessoal. Vamos tentar, então, trabalhar essas coisas aqui que tem incomodado, né, dentro dessa dinâmica familiar, para que assim a gente consiga sermos ferramentas melhores para melhorar a vida, né, das pessoas que nos procuram no nosso consultório.
Porque é muito simples a gente simplesmente manter, né, dizer, você precisa fazer isso, você precisa ouvir o seu filho, você precisa falar com o papai, você precisa falar com a mamãe. Mas você mesmo, como, né, não está conseguindo fazer isso. Então seja você então o seu primeiro material de trabalho. Você sendo sim o seu primeiro material de trabalho, você sendo, né, o seu estudo, a sua autopercepção, com certeza vai ser o primeiro passo para que você consiga entender uma dinâmica, uma outra dinâmica familiar. Você só vai conseguir começar a entender uma dinâmica familiar a partir do momento que você começar e tentar entender a sua. Caso contrário, você vai ser apenas uma pessoa que está repetindo o que dizem livros. Ou o padrão do que, né, o que dizem. Vamos lá. É importante, né, dentro dessa nossa da terapia familiar, a gente tentar entender também coisas, né, que estão enraizadas, que vieram, né, dos nossos antepassados, né, experiências que nós estamos trazendo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tatara, né? Se a gente parar para prestar atenção, a gente carrega no nosso inconsciente problemas que não foram solucionados há anos e anos atrás. E você sim pode ser essa pessoa que vai resolver esse problema, desde que você esteja disposto. E entrar na psicanálise, né, seja como terapeuta, seja como analisando, é um ato de coragem. Porque muita coisa que você vai descobrir dentro da análise, você vai precisar agir. Você vai precisar tomar uma decisão e seguir essa decisão. Então, algumas pessoas não vão se sentir preparadas, sem problema nenhum, tudo acontece no seu tempo, mas a partir do momento que você descobre algo dentro da sua terapia, dentro de um universo terapêutico, do setting analítico, aquilo que não está mais dentro do seu inconsciente, está no seu consciente, você está sendo conivente com aquilo. Então você vai ter a opção de seguir e se sentir bem, sabendo que o que você está fazendo não é algo bom para a sua vida, ou você pode simplesmente tomar uma atitude e ir, e seguir, e acabar com esse sofrimento. Então existem coisas, né, da sua família que talvez a sua avó, a sua bisavó, né, foi colocando, foi passando de geração em geração, e a gente continua, né, passando adiante. Tantas coisas que a gente vê que antes, né, os nossos avós, nossos pais, não faz isso porque isso é pecado, não faz isso porque faz mal, porque você pode ter um derrame, tanta coisa, tantos problemas, tantas coisas que a gente vem carregando ao longo da nossa vida e a gente nunca parou para pensar e entender o porquê estamos fazendo isso. Por que a gente pratica e continua fazendo essa dinâmica de quem disse? Quem falou isso? A gente nunca para fazer isso, a gente simplesmente segue. Só que em algum momento, lembra disso, em algum momento, a gente seguindo esse padrão, a gente quer um resultado diferente. A gente sempre quer um resultado diferente. Vamos lá. Quais são os objetivos, então, de uma terapia psicanalítica, né, com a família? É ajudar, né, os membros dessa família a entender os padrões de interação disfuncionais, né, que pode estar contribuindo para o sofrimento emocional e os problemas de comunicação dentro da família, né? Podemos também, né, temos como objetivo aqui identificar padrões, né, disfuncionais,
né, coisas que estão ali dentro daquela família e que estão impedindo essa família de ter ali uma comunicação clara, né. Vamos pegar um exemplo então desse, dessa família, né, dessa família heteronormativa que eu acabei de trazer, do pai, a mãe e 2 filhos. Vamos colocar então agora que este pai, que esse pai de família, ele seja um alcoólatra, por exemplo, né. E ele sendo um alcoólatra, esse pai, ele, em algum momento, ele faz com que a dinâmica da família, ela se divida. Por quê? Porque em alguns momentos, né, a esposa vai precisar, né, essa esposa o ama muito e ela quer ficar do lado do marido, porém os filhos, que agora são adolescentes, eles não concordam, né? Porém, eles não conseguem falar para o pai o que eles estão sentindo. Eles não concordam, porém, eles guardam ali aquele sentimento, eles recalcam aquele sentimento, para que talvez pudesse haver ali uma paz dentro de casa. Qual vai ser então o trabalho do terapeuta ali dentro desta casa, né? Dentro dessa família, vamos dizer, né? Desses 4 membros. Dentro dessa ação do analista, o analista vai utilizar a ferramenta de que um precisa falar para o outro aquilo que sente em relação a cada pessoa. Então, se eu como filho, por exemplo, eu não me sinto bem sabendo que o meu pai, né, seja esse pai, né, seja um alcoólatra, o meu pai seja um alcoólatra, eu vou precisar saber o momento, né, dentro de um manejo clínico, através do terapeuta, saber falar e expressar que aquele sentimento, por exemplo, né, que aquela dinâmica que meu pai está causando ali, por exemplo, né, ele esteja prejudicando o resto da família. Então, trazendo, dentro dessa dinâmica, nós vamos precisar, né, sempre tentar entender que existe ali então um problema, há um problema que está modificando a dinâmica dos demais e que pode estar até prejudicando, mas que é tão normal, né, normal falarmos, ah, tá tudo bem, ele, né, ele exagera de vez em quando, ele talvez agride a esposa de vez em quando, ele talvez bate o carro de vez em quando, mas tá normal, ele tá pagando as contas. Tá, mas em algum momento, algum deles vai querer um resultado que seja satisfatório. Só que ele não vai falar, né? Ele simplesmente espera. Espera, e então dentro dessa família existe ali uma série de coisas que não são ditas e que existem muitas coisas que são esperadas. Então tem coisas não ditas, né? E tem coisas que são esperadas. Tudo dentro de uma só, né, de uma só dinâmica, de uma só família, né? Dentro de uma análise, né, da terapia familiar, nós vamos também, então, como eu disse, né, como já disse que trazemos coisas no nosso inconsciente ali, dos nossos avós, dos nossos tataravós, nós vamos precisar, então, explorar um pouquinho o passado também, né? Nós vamos precisar entender o que coisas, né? Quais são as atividades que eram praticadas anteriormente, que pode sim estar afetando a vida das pessoas que estão presentes. Nós vamos precisar fazer esse exercício de visitar o passado, de saber o que a minha avó fazia, por que a minha avó se casou com meu avô,
porque como que foi o tratamento da minha avó com meu avô, como que foi a gravidez dela, como que foi da Tatar, a tudo que a gente puder fazer para descobrir, né, dentro dessa família, coisas que são relevantes para o bom atendimento, para o bom desenvolvimento de uma análise, é relevante sim. Você vai precisar, então, fazer ali essa dinâmica de visitar, sim, várias vezes o passado, a infância de muitas pessoas ali dentro daquela família, para que você possa entender as pessoas do presente. Nós vamos procurar também, então, fortalecer a comunicação. Então, como eu disse, existe muita coisa, né, dentro, né, do seio familiar, das famílias, das pessoas, que não são ditas, ou que são ditas de uma maneira bem superficial. Sabe, vamos falar aqui, né, bem aquela expressão que a gente está acostumado, a TDR, né? Então, normalmente a DR, a gente acredita que é necessário que haja somente entre casais, né? Ah, eu tive uma DR com a minha namorada. Ah, eu tive uma DR com meu esposo, com a minha esposa. Não. A DR, ela precisa existir também dentro de casa. Né? Então a gente vai precisar ali colocar essas famílias, né, para falar e até que um assunto seja esgotado. Por menor que seja, né? Se a gente conseguir estimular essa família, por menor que seja, né, o problema ali, que seja para comprar qualquer coisa, o material escolar dos filhos que estão indo para a escola. Se a gente começar, né, a ajudar essa família a criar uma dinâmica de comunicação, por menor que seja, em pouco tempo, né, essa família vai estar fazendo essa dinâmica da comunicação de uma maneira muito mais eficaz. Depois, precisamos promover a autorreflexão. Então, como eu já disse, nós vamos fazer essa autorreflexão como profissionais, porém vamos precisar também fazer como pessoa. Sempre quando você acabar de atender uma pessoa, essa é uma dica. Tenta observar, né, caso você tenha um tempo, o que aquele atendimento pode trazer de crescimento para a sua vida. Agora imagina, se você fizer 5 atendimentos por dia, em uma semana, você vai ter, vamos supor que você vai atender de segunda a sexta, 25 atendimentos. Imagina quanta coisa você não trouxe para a sua vida dentro de 25 atendimentos. Então, olha como é importante a gente, mesmo sendo terapeutas, mesmo estando do lado de cá, vamos dizer assim, estamos ali, né, vamos presumir que nós estamos dominando ali a teoria, estamos em dia com a nossa terapia pessoal. Olha quanta coisa, quanto conhecimento a vida dessa pessoa conseguiu trazer para você, para mim, nesses atendimentos de uma semana. Imagina essa dinâmica em um mês, em um ano, em 5 anos, em 10 anos. O profissional que você não vai se tornar. Quando você começa a trazer para você o que você poderia ter aprendido, o que você aprendeu ali dentro do atendimento que você acabou de realizar. Pensa sobre isso. O que mais que temos aqui? Processo terapêutico. Né? A terapia psicanalítica com a família é um processo colaborativo que envolve todos os membros da família. Geralmente começa com uma avaliação completa, né, da dinâmica familiar e dos problemas que a família está enfrentando. Qual família hoje que não passa por algum tipo de problema? É praticamente impossível a gente, né, imaginar que possa existir uma família hoje no ano de 2023 que não tenha
um problema ali, uma dinâmica ali que esteja acontecendo, que esteja gerando ou causando algum sofrimento em algum membro dessa família. É quase que impossível, né? Porém, né, o terapeuta psicanalítico, ele trabalha com a família para quê? Para desenvolver um plano de tratamento que atenda às necessidades específicas da família. Ou seja, aquilo que funciona para a família Souza, talvez não vai funcionar para a família Pereira. E talvez não vai funcionar para a família Silva, para a família Melo, para a família qualquer família. Então, você, como terapeuta familiar, você vai ter que estar ali, né, dentro da família Silva, da família Pereira, da família Santos, que cada família vai ser uma dinâmica e cada uma vai te trazer ali um conteúdo, vai te trazer uma dinâmica, um material que vai precisar ser lapidado para que juntos aquela família consiga viver com um sofrimento menor. Então não pense você que aquilo que você ouviu da família Silva, você vai simplesmente pegar e encaixar na família Souza, porque não é assim que vai funcionar. Você vai precisar se dedicar muito, né? Estudar muito, né? Fazer bastante seus relatórios, leia os seus relatórios, absorva os seus relatórios, né? Que você faz dessa família. Porém, a, aquilo ali vai ser apenas uma ferramenta de trabalho. Mas o que você utilizou com a família Silva não vai ser a mesma que você vai utilizar com a família Souza. Durante as sessões, o terapeuta psicanalítico ajuda a família a explorar as suas emoções e pensamentos, né, de uma forma mais profunda. Então, o terapeuta, né, também ajuda a família a entender como as experiências passadas podem estar afetando as dinâmicas familiares do presente. Já falamos sobre isso, né? Então tem tanta coisa que vem passando de geração em geração que talvez naquela geração, né, de 1900 e alguma coisa, era funcional, né? Funcionava, que hoje no século 21, no ano de 2023, não funciona mais. Então, talvez, né, não vivi naquela época, mas talvez no ano de 1900 e alguma coisa, um filho adolescente, né? Estou trazendo esse exemplo porque foi um exemplo que eu vi agora há pouco tempo, de um colega que comentou comigo, aonde o adolescente, quando ele não conseguiu o que ele queria, ele batia nos pais. E os pais achavam que era normal, porque no tempo deles talvez isso era normal. Porém, no ano de 2023, não é uma coisa que seja aceitável. E nós precisamos, né, trabalhar aí o mais rápido possível com essa família, porque os pais estão apanhando dos dois filhos, um de 13 e um de 15. E os pais estavam achando que era coisa da idade. Então, é o que eu acabei de dizer, talvez, né, na dinâmica desta família, né? Algo que pode estar vindo dos antepassados, pode estar vindo por falta de informação, né? Mas está vindo. E essa família, provavelmente, esses dois filhos, eles vão ter outros filhos e vai passando, né? Vai ter essa dinâmica de passar aquilo que para eles é considerado aceitável. Vamos lá. Algumas técnicas, então, que são utilizadas dentro de um atendimento familiar. Não é tão diferente, tá? Só precisa aprender mais as técnicas, claro, e mais estudos, né? Mas não há uma discrepância tão grande em relação ao que a gente é acostumado a fazer com a pessoa, com apenas um paciente. Então, temos ali a entrevista familiar. Então, ali, dentro da entrevista, o analista, ele procura avaliar as dinâmicas, né,
dessa família, os problemas que estão enfrentando, é, quais são os padrões de interação que não estão ok, né, que são disfuncionais, né? Ou o que que cada um poderia ali sugerir para que houvesse uma melhora. Então, tudo isso já pode fazer ali na entrevista inicial. Né? Importante, análise dos sonhos. Eu acho a análise do sonho uma ferramenta fantástica, né? Principalmente quando há um atendimento em família. Eu não faço, tá? Não faço atendimento de a família, tá? Porém, eu gosto de assistir. Então, eu não estou lá como terapeuta, mas eu gosto de estar sempre que possível, eu gosto de estar sempre como observador, como ouvinte, tá? Então, por isso que eu quis trazer essas informações para vocês, mas eu estou sempre como ouvinte, né? Vendo o que os colegas estão fazendo. Então, dentro da análise dos sonhos, né, a terapia psicanalítica com a família pode incluir a análise dos sonhos dos membros da família, né? Ou seja, dentro desses sonhos podem haver ali insights importantes, né, para que um consiga, né, entender um pouquinho do que passa dentro do inconsciente do outro. Então é muito importante trabalhar esses insights, né, que acontecem dentro dos sonhos, para que né, talvez, às vezes eu sonho com alguma coisa que talvez a minha mãe nem sonhava, né, que está passando ali na minha cabeça, e ali a gente faz essa análise, entender um pouco sobre o simbolismo, né, o que que cada símbolo ali daquele sonho está sendo dito, significa. Então é bom que todo mundo ouça o que, que o outro está levando para o inconsciente, e assim vai aos poucos havendo ali uma dinâmica de fala, né? Análise do discurso. Então o terapeuta ali ele utiliza, né, a linguagem como um discurso para que a família tente entender de alguma forma o padrão que cada um segue. Se a gente parar para perceber, cada um de nós seguimos um tipo, né, nesse aspecto, seguimos um tipo de padrão de comunicação. Então, você estando em casa, você segue um padrão que talvez não seja o mesmo padrão que você segue no trabalho, que o mesmo padrão que você segue na faculdade. Mas dentro, né, como essa nossa dinâmica é entender dentro o funcionamento da casa, né, da família, a gente começa a perceber que nós temos um padrão de comunicação. Então, você se comunica com seu namorado, com seu esposo, filho, cachorro, sempre da mesma maneira. Então, aquela pessoa ela vai saber quando você está brava, quando você não está. Porém, tem algumas famílias que elas não têm essa dinâmica de entender, talvez, o que que você está sentindo. O que que aquelas pessoas estão sentindo quando existem ali situações conflituosas, por exemplo. Então, é neste momento que nós vamos tentar entender como é o seu padrão de fala. Aonde está a sua fala dentro, né, desta família? Aonde está a fala de quem dentro daquela família? Talvez tenha alguém que está falando pouco, tem alguém que está falando demais, tem alguém que não está falando. A gente está sempre esperando ali que algo mude, né? É interessante, como a gente sempre, né, comete esse erro aí de sempre fazer a mesma coisa e querer, né, receber alguma coisa diferente. Depois temos as intervenções terapêuticas, né? Então esse é o momento onde o terapeuta ele vai agir em algum momento. Então ele vai fazer os apontamentos, né? Então por isso que eu digo que para quem ainda não tem essa formação, é importante que você tenha. Por quê? Porque você vai precisar ser uma pessoa neutra, né? Dentro daquela família, e você vai precisar manejar de uma maneira aonde todos se sintam acolhidos. E nenhum ali se sinta como se você esteja ficando do lado de uma pessoa.
Então vamos supor que a mãe acabou de falar alguma coisa para o marido ali. E aí, se você vai fazer um apontamento depois daquela fala, pode ser que, né, que se você não tiver um bom manejo, pode ser que o marido possa estar entendendo que você está concordando apenas com o que a esposa está dizendo e não com o que ele está dizendo. Então existe aí sim uma complexidade, né, quando você faz um atendimento com mais de uma pessoa, porque existem percepções diferentes e cada ser humano tem um tipo de percepção, porque é referente, né, baseado no que ela viveu, né, o que ela tem como ferramenta dentro de si. Então tem que tomar muito cuidado nesses atendimentos. Trabalho em grupo, né? A terapia psicanalítica com a família pode incluir sessões em grupo, nas quais a família pode compartilhar experiências e apoiar uns aos outros na implementação de mudanças positivas. Então, ali no nosso trabalho também vai ser, tá, então agora, o que, né? Então, quer dizer que está combinado que todas as sextas-feiras, né? Fica bom para todo mundo a gente fazer um jantar em família, né? Então ali vai precisar então ali da voz do terapeuta, né? Para fechar alguns acordos ali inconscientes, né? Ou conscientes, para que todos, né? Para que vejam que todos estejam de acordo com o que foi proposto ali naquela sessão. Então vai precisar sim ali então do terapeuta, né, fechar esse acordo. Então quer dizer então que toda sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai sair para conversar todo mundo junto. Fica ok para todo mundo, certo? Então a gente vai precisar ali então sempre ali colocar alguns pingos nos is, vamos falar assim, nesse aspecto, que vai precisar ali da gente fazer algumas ponderações e confirmar, né, com que todo mundo esteja de acordo com o que foi dito. Precisa disso, precisa ser dito, precisa ser ouvido. Vamos lá, então existem alguns benefícios, né, com a terapia, na terapia com a família. Primeiro, melhora a comunicação, né? Então, depois de alguns, claro que nas primeiras sessões vai ser um pouco mais difícil, mas depois a gente vai ouvir bastante feedback, né, dos nossos, da nossa família ali que a gente está trabalhando, que, né, a gente consegue falar melhor, a gente consegue ouvir melhor, as pessoas estão falando mais, estão ouvindo mais. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a melhora da comunicação nessa família. Então, essa família ela vai se acostumar, ela vai passar a ter um hábito de falar, de se expressar, de sentir, né, de falar aquilo que está errado, de concordar ou não com alguma coisa, tá? Depois o fortalecimento dos relacionamentos. Então, temos, né, bastante exemplos, por exemplo, de pessoas que antes não estavam se falando mais por problemas bem pequenos que nunca foi dito, né? Ficou de alguma forma o dito pelo não dito. Eu acho que aconteceu isso, ela acha que aconteceu isso. Pronto, nós não vamos nos falar mais e pronto, né? Então há ali um fortalecimento dos relacionamentos, o aumento da autorreflexão. Olha que importante isso. A gente começar a olhar, né? Como eu disse no início da aula, a gente começar a olhar mais para a gente, né? E a gente conseguir transferir isso para o nosso, para essa família que a gente está trabalhando. A importância da autorreflexão, entender como você funciona, como você está se sentindo, se acolher quando você precisa, todas essas dinâmicas, né, são tidas como benefício de um bom atendimento aí com a família. Redução do estresse emocional. Então, temos aí muitas famílias que sempre falam que, né, que antes era uma família completamente estressada, que ouvia muito barulho, tudo muito, e a partir de um momento aonde eles resolveram todos fazer ali uma terapia, precisaram de uma intervenção terapêutica, todos eles viram uma melhora pessoal, profissional, né, dentre todas as áreas aí. Então,
existe aí né, a terapia familiar é uma ferramenta excelente para quem quer ainda, né, manter uma família minimamente saudável, com menos dores, com menos problemas emocionais, com menos transtornos, né? Estamos vendo aí que tipo está tendo transtorno o tempo todo dentro de casa, família, escola, enfim. Vamos, né, tentar cuidar das famílias, da nossa família em especial, e depois, caso, né, você que esteja aí, né, do outro lado, que queira, né, partir para esse trabalho, que é um trabalho fantástico, como, né, psicoterapeuta familiar, com certeza você vai ver muitas, muitas, muitas mudanças positivas, né, dentro dessa área. É uma área que existe, né, uma abordagem muito eficaz, né, para ajudar a entender, modificar padrões de interações, né, que são hoje considerados disfuncionais, né, que pode, né, de alguma maneira estar contribuindo para o sofrimento de uma família, de uma pessoa, né? Então, a partir do momento que essa família se submete a essa mudança, a essa transformação, com certeza elas vão receber um bom fruto, né? Um bom trabalho no final. Mas todos precisam se engajar, tá? Então, vai precisar também da dinâmica do terapeuta, de estar sempre tentando estimular todos eles a participarem, tá bom? Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui. É... Fabiano, quanto aos atendimentos que mexem emocionalmente com o terapeuta, como proceder à autoanálise? Com certeza. Nem acabei de ler aqui. Normalmente, Fabiano, as, as atividades, né, o que a gente escuta, né, na análise quando a gente está como terapeuta, e algumas coisas elas nos machucam, elas. Não vou dizer que você, né, não vai se emocionar dependendo da dinâmica, né, da família ou do paciente que você esteja atendendo, né, você é um ser humano, porém, se você está percebendo que as coisas que foram ditas por esta pessoa têm te causado um incômodo, é claro que, como consequência, é algo que precisa ser trabalhado em você. Então, assim que você terminar esse atendimento, né, marca a sua sessão com o seu terapeuta e vá trabalhar sobre isso, tá? Porque pode estar havendo ali uma conta transferência que precisa ser trabalhada em você para que você seja uma boa ferramenta aí para essa pessoa que você está atendendo, tá? Análise com outro profissional? Sim, sim. Só autoanálise, não sei que nesse momento, né, diante disso que você está falando, mexeu com você, né, emocionalmente, só a autoanálise não, não resolve, tá? Você precisa sim procurar o seu terapeuta, se você ainda não tem um, e trabalhar sobre isso, tá? Quando e como entender que essa análise é maior que o trabalho profissional? E devo liberar a família ou o paciente para outro especialista? Bom, se, se é referente à família que você esteja falando, se as coisas que essa família esteja afetando a pessoa que você é, né? Então, quer dizer que as dinâmicas daquela família está te afetando emocionalmente. Então, sim, você precisa passar para outra pessoa, tá? Você pode explicar sem problema nenhum, tá? Pode falar que você está com alguns problemas, né, referentes ou parecidos, né, com o que a família está trazendo para você, e que você vai precisar sim trabalhar isso em você para que depois você trabalhe com outras famílias. Então você pode ser bem claro, ser bem objetivo com essa família e não precisa de inventar nada, você precisa falar a verdade. Sim, estou passando por esses problemas, as coisas que vocês me disseram estão mexendo muito comigo, então eu percebi que eu, como terapeuta, preciso trabalhar isso em mim e eu vou te indicar uma outra pessoa que seja, né, tão competente quanto eu para trabalhar isso com vocês.
Ahn, Muito interessante esse método de inclusão familiar e mais interessante e importante também a terapia começa a ser trabalhada no próprio analisante. É bem isso. Eh, Deixa eu ver, Daiana, você tá por aí ainda? Acho que a Daiana quer dar um recadinho aqui pra gente. Pode ficar à vontade. Olá, olá, entrei. Olá, Pessoal, boa noite, primeiramente, para todos vocês. Eu estou passando aqui rapidinho para deixar um recadinho para vocês. O professor já deu esse recado, mas eu vou ressaltar aqui no final para vocês não esquecerem, tá? Início, meio e fim. A gente está com uma super promoção agora do curso de psicanálise clínica. Na verdade, todos os cursos na nossa plataforma estão em promoção esse mês das mães. E se vocês quiserem indicar o curso para amigos, familiares, pessoas que vocês sintam que realmente elas têm esse propósito de vida de ajudar outras pessoas, essa é a oportunidade, tá? Então, vocês podem me chamar no WhatsApp, quem está lá na comunidade pode me chamar no WhatsApp. Quem ainda não é aluno, a promoção está aberta para você. Essa é a sua oportunidade de ter o melhor curso de psicanálise com valor e, né, com preço que cabe dentro do seu bolso, tá bom? Essa promoção vai até dia 31 de maio e a gente está ali até às 21 horas, os nossos consultores para atender vocês e as suas indicações, tá bom? É isso. obrigado, Daiana. Pessoal, é isso também. Obrigado, tá, pela presença de todo mundo. Não vamos deixar de indicar, então, se você está gostando desses nossos encontros, está gostando das aulas, divulga, faz esse trabalho para a humanidade, tá? Precisamos aí de muitos psicanalistas aí pelo mundo. Então, se você conseguir indicar pelo menos uma pessoa, imagine, né, quantas pessoas aí vocês não vão conseguir trazer, né, para fazer um estudo sobre a psicanálise. A análise é o estudo da vida, estudo do inconsciente, estudo, né, para nos estimula a sermos pessoas melhores. Então, fica essa dica aí para quem quiser, ou talvez você dê de presente para alguém, se você gosta muito dessa pessoa, dê de presente. Porém, é, era isso que eu tinha para dizer, não é um porém, mas obrigado aí pela companhia de todo mundo. Para quem ainda hoje está vindo pela primeira vez, quero te ver de novo aqui na semana que vem, nas semanas seguintes. Se você não fez a sua matrícula ainda, faça, porque ó, tá um preço imperdível. E a gente se vê na próxima semana, tá? Vou mandar depois o link, o material, o conteúdo que vai ser discutido na semana que vem, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, entra lá na plataforma e deixa lá que eu respondo o mais breve possível, tá bom? Obrigado e até na semana que vem. Tchau, tchau.